Não, o fone não? Como é que pelo fone para ver? Boa noite. Tá saindo som para alguém aí da aula? Boa noite, Israel. Tá me ouvindo? Boa noite, Israel. Tá me ouvindo? Boa noite, professor. Agora sim, tá saindo áudio. Beleza? Tá saindo Beleza. áudio? Tô escutando agora. Não tava escutando, não? Não, tava não, professor. Tava mudo. Eu saí Então, umas 4 beleza. vezes aqui para Então deve tentar ouvir. ser, deve ser o meu negócio. Vamos começar então de novo aqui? Ok, valeu. Tá, começar de novo. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o conceito de comunicação. É estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais? Pode ser. É o uso das palavras de forma verbal? Não é só isso. Independe da fala ou da escrita, essa aqui está mais falsa do que nunca. É o processo que adota palavras de outros idiomas? Falso. Isso é estrangeirismo. É o uso das palavras de forma verbal?
falso. Não é só de forma verbal, mas também de forma nominal, que é o que nós utilizamos na língua. É estabelecer contatos através das informações verbais e não verbais. Verdadeiro. Uai, professor, e o que seria um exemplo de linguagem não verbal? Pode ser imagens, propagandas, charges, tudo isso. Beleza? Segunda questão. Qual o conceito de linguagem verbal? Independe da fala ou escrita, não precisa das palavras. Falso. Eu preciso das palavras. Eu preciso que as palavras sejam ditas para que façam sentido a pronomes de tratamento e de coisas do tipo. É o uso das palavras quando se fala ou escreve? Pode ser. É a língua que utilizamos com nossos familiares e amigos sem formalidade? Falso. Isso aqui já é tratamento. É o uso das palavras com padrão formal? Sim. E essa aqui é falsa, por quê? É o uso das palavras quando se fala ou escreve? Não. Se você fala, você está emitindo um som, você está fazendo uma linguagem nominal. Aí sim, quando você escreve, sim, é verbal. Mas nesse caso, é o uso das palavras verbais, é o uso das palavras como padrão formal. Então, neste caso, é a letra D. Quais são os elementos da comunicação? Terceira questão. Receptor, emissor e mensagem? Falso. Este aqui precisa de mais, né? Não está, está incompleto. Referente, mensagem e canal? Falso também. Receptor, referente, mensagem, canal, código e feedback? Sim, verdadeiro. Por quê? O meu receptor é para quem estou dirigindo a comunicação. O referente, da onde está saindo. A mensagem é o quê? É aquilo que eu quero passar adiante. O canal pode ser via internet, WhatsApp, redes sociais ou mesmo oral. E o código é aquilo que eu estou querendo transferir também, para que a pessoa aceite e codifique aquilo que eu estou falando. E o feedback é a resposta que a pessoa me daria. Canal, código, feedback? Falso. Então seria aqui a letra C, beleza? Podemos ir mais adiante ou você quer printar aí? Vou printar aqui. Pode printar. Na hora que você estiver pronto, você me fala. Pode seguir. Beleza. Vamos mais adiante. O que significa coerência textual? A forma lógica como essas ideias se relacionam? Relação harmoniosa entre as ideias apresentadas em um texto? São os conectivos que usamos para dar sentido ao texto? É a segunda abordagem do texto. O que eu sempre falo? Quando você for fazer uma questão de ABCD ou coisa assim, elimine sempre as falsas primeiro. Essa aqui é falsa. Não são conectivos. E aí eu tenho que ver uma das duas, a letra A ou letra B. Relação harmoniosa entre as ideias apresentadas em um texto. A forma lógica. A forma lógica como essas ideias se relacionam. O que é coerência? Coerência é você seguir à risca, tá? Uma lógica sobre aquilo que você está escrevendo, ok? Então, o que acontece? Neste caso, a coerência seria a forma
lógica como as ideias se relacionam. Tem que ser coerente. É por isso que quando a pessoa fala você não está sendo coerente, significa que as suas ideias não estão o quê? Seguindo uma forma lógica. Agora, coesão textual. É a forma lógica com que essa ideia se relaciona? Não. Já era o quê? Coerência. Coesão é totalmente diferente. Coesão nada mais é do que a conexão entre essas ideias que são apresentadas num texto. Então, seria o quê? A relação harmoniosa entre as ideias apresentadas no texto, essa até agora está sendo a mais certa. São os conectivos? Falso. É a segunda abordagem? Falso. É o quê? Forma lógica? Falso. Então, seria o quê? A letra B. E aqui a letra A. Muito bem. Em quais partes estão divididos o parágrafo? Período, oração e frases? Sim. Eu tenho que ter o quê? Um início. Eu tenho que ter uma oração, ou seja, eu tenho que ter conexões de ideias, como pontuação, e também a forma como está sendo escrito, e a frase em si, que é o sentido final. É frase e verbo? Não. Frase é uma coisa. Verbo é totalmente outra. É aquilo que nós estamos o quê? Conjugando, é que está dentro de uma frase. Período, frase e verbo também está errado. Eu tenho que ter o quê? O verbo para que esteja dentro da frase. É verbo e período? Falso também. Então, essa é falsa, essa é falsa, essa é falsa. E então, o que que sobra? Sobra a letra A. Período, oração e frase, beleza? Se você quiser printar, pode printar que depois eu passo para a próxima. Então, 3 vezes a redutividade do material vezes 50. Se estiver pronto, você me fale, tá? Pode até anotar também se quiser. Israel, pode continuar? Então, quanto maior a potência, maior a eficiência. Então, você vai multiplicar a resistitividade do material pelo número de fases, pela corrente e pelo fator de corrente. Então, anteriormente, a gente teve 94,94. Israel, pode continuar? Pode seguir. Beleza. Então vamos mais adiante. Agora, vamos para a parte de eletricidade. Olha só. Eu tenho um pequeno circuito e eu quero achar o valor da minha resistência equivalente. Lembre-se sempre, em paralelo, produto pela soma.
Em série, apenas a soma. Então, vamos lá. Eu estou vendo aqui que esse 2 e esse 2 estão em quê? Em série, ou seja, a corrente que está passando por eles é a mesma. Então, 2 mais 2 vai ser igual a quê? 4. Então, meu circuito ele vai ficar desta forma. Seis, 4. Agora, esse 4 e esse 6 estão em quê? Paralelo. Então, fica o quê? Produto pela soma. Vai dar 24 dividido por 10. Aqui, a minha resistência vai dar 2,4 ohms. Quando eu achei isso, eu vou ter que 2,4. Aqui vai ser 8. Aqui vai ser 4. Quando eu faço 4 mais 8, 12. Vezes mais 2,4, 14,4. Por quê? Estão em série. Então, a nossa resposta aqui seria a letra B. Vamos mais adiante. A próxima questão. As leis de Ohm são de grande importância para o ramo da eletricidade. A partir delas, surgiram as leis de Kirchhoff, que são ferramentas que técnicos, engenheiros, físicos e tantos outros profissionais utilizam para analisar o comportamento e as variáveis de um circuito. Sendo assim, quais as duas leis de Kirchhoff? Assinale a opção correta. Lei das malhas e lei de Stefani-Boltzmann? Falso. A lei de Stefani-Boltzmann, ela utiliza o quê? Ela é uma lei que estuda a irradiação de corpos negros. Lei de Ohm e lei dos nós? Falso. Por quê? Se aqui já falou que as leis de Ohm deram segmento, ou seja, deram início para a formação das leis de Kirchhoff, então essa aqui estaria errada. Lei das malhas e lei dos nós? Sim, verdadeiro. Teorema de Norton e Thevenin? Falso. Isso aqui são teoremas para simplificação de circuitos. Então, seria a letra C. Vamos mais adiante. Dentro do campo de sistemas elétricos de potência, o técnico deve sempre avaliar diversas situações anormais que podem ocorrer. É por isso que se exige mecanismos de proteção dos sistemas elétricos. Em sistemas residenciais, os fusíveis e disjuntores termomagnéticos são os elementos mais utilizados. Sabendo disso, em relação aos dispositivos de proteção, no caso de sobretensões, descargas atmosféricas, o que é necessário utilizar? Dispositivos de surto, dispositivos de proteção contra surto, DPS, relés de proteção, para-raios e outros, ou disjuntores de potência. Como ele disse aqui que é sobre o caso de sobretensões, descargas atmosféricas, ok? Eu não posso utilizar relés, então isso aqui é falso. Eu não posso utilizar para-raios, tá? Por quê? Porque o para-raio nada mais é do que um sistema SPDA, Sistema de Proteção Atmosférica. Mas ele falou em relação ao quê? Em sistemas residenciais, tá ok? Ele está falando do quê? Simplesmente de uma casa. E fazendo um comparativo entre disjuntores termomagnéticos. Então, essa aqui fica falsa também. Dispositivos de proteção contra surto? Falso. Disjuntores de potência? Como ele já utilizou aqui, são os mais elementos utilizados, e ele falou sobre disjuntores termomagnéticos, DTM, a resposta certa seria o quê? Disjuntores
de potência, beleza? Então, neste caso aqui é a letra C e neste caso aqui é a letra A, tá ok? Quando você estiver pronto, você me fala que eu passo mais adiante. E, professor, no caso, o que seria esse dispositivo de proteção contra surtos? Seriam os DPS, aqueles que nós utilizamos em quadros de distribuição, tá? Pode ser os DRs também, tá ok? Tá ok. Beleza? Você me fala.
Pode ir mais adiante? Israel, pode ir mais adiante? Pode ir mais adiante, Israel? Tá me escutando? Será que tá falhando de novo? Tá me escutando? Tá me escutando? Oi, tá me escutando? Oi, tá me escutando agora? Israel, tá me escutando? Não contato. Oi, Israel, tá me escutando? Eu vou mais adiante. Vamos lá. Esse aqui, ainda de eletricidade. Dentro de CEP, sistemas elétricos de potência, o aterramento é de vital importância. Então, importância. Trata-se de um processo de ligação entre um condutor elétrico e a bitola apropriada, juntamente com as massas ou carcaças da instalação, como terra, ou ground. Sabendo disso, marque a alternativa incorreta. Quando eu faço um tipo de aterramento, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o neutro, o fase e o terra. Esse tipo aqui, o aterramento não serve para escoar as cargas estáticas, você nem precisa ler o resto. Essa aqui já é a falsa. E ele pediu a incorreta, mas vamos ler as demais. Proporcionar a proteção contra choques elétricos por contato indireto, verdadeiro. Permitir o escoamento e a circulação de correntes de fuga, verdadeiro. Escoar os efeitos de uma sobrecarga atmosférica, verdadeiro. Agora eu estou te ouvindo. Beleza? Então, neste caso aqui, a única que não é a letra A. Tá? Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, tá? Na hora que vocês falarem que pode ir para a próxima, a gente vai para a próxima. Acho que não tem nada a ver com qualidade de saúde no meio ambiente. Como? Professor, eu tô Pois com uma não. dúvida aqui. Eu entrei Sim. agora na aula, o Newton que está falando.
Sim, Eu tô com uma dúvida, eu entrei agora aqui porque compartilharam esse link lá no nosso grupo de WhatsApp, entendeu? sim. E pela plataforma de qualidade, saúde e meio ambiente, eu não consegui entrar na aula. Eu queria saber se essa aula é a respeito disso. Não, essa aula é a respeito de aulão para o SAEP. Ah, entendi. Então, Tá a qualidade, doendo? saúde e meio ambiente não vai ter. Não, porque no caso é só aquele link de baixo que vocês viram lá do aulão que é para entrar, beleza? Eu Ah, estou entendeu. aqui só resolvendo alguns exercícios para a prova que vocês vão fazer no SAEP, Ah, entendi. tá bom? Estou Então tá, pegando aqui o beleza. módulo básico. Por nada, Valeu. por nada. Pode continuar, pessoal? Porque eu tenho prazo para entregar a mesa aqui. Pode seguir, pessoal. Então, beleza. Vamos lá. A, a segunda questão aqui. Suponha que o gerador da figura ao lado é mostrado um gerador trifásico composto por 3 enrolamentos fixos, que são conhecidos como fase, onde cada fase se posiciona em 120 graus em relação à outra. Suponha que, no caso, um técnico identifique que a tensão de fase seja de 150 volts. Qual o valor da tensão de linha desse gerador? A equação da tensão de linha é igual ao quê? Raiz quadrada de 3 vezes a tensão de fase. Esse raiz quadrada de 3 vem a partir do seno desse ângulo, tá? Já vem na forma. Então, a tensão de linha vai ser igual a quê? 150 vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a 150 vezes 1,8 que ele deixou aqui. Quando você faz esse valor, deixa eu ver, 1,8, isso vai dar 270 volts. Então, é a letra C, tá? Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem. Eu vou para a próxima. Pode explicar de novo essa parte para mim, professor, do 150 vezes Raiz 3 quadrada de 3 quadrado de é 3. porque é o seguinte, esse valor aqui, ele advém a partir do seno desse ângulo, que aqui é valor de linha, vai ser igual ao valor de fase, vezes o seno de θ, ok? O que que acontece? Só que o valor aqui é 120. E quanto que é o seno de 120? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que o que que acontece? Eu sei que o valor de linha, ele vai ser 2 vezes o valor de fase, porque a fase é alta e baixa, vezes o seno de 120, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Quando eu simplifico, meu valor de linha é igual ao quê? A raiz quadrada de 3 vezes a tensão de fase. Ok? Beleza? Consegui explicar isso aqui para você? Entender agora. Beleza. Seguinte, gente. Eu não consegui hoje fazer o vídeo a respeito dos assuntos de QSMS e leitura que vocês estão me devendo. Mas teve um tutor aqui que mandou os vídeos para mim, que é o Pablo. E aí os vídeos já estão na plataforma. Quem já quiser fazendo e matar todas as questões, ele tem esses vídeos lá, né? Eu pedi para o Fabrício colocar e que vocês já podem ter acesso e já fazer as atividades, tá ok? Sanando as dúvidas de vocês. Quando vocês estiverem prontos, eu Aquelas começo duas, de novo. professor, aquelas duas Professor, atividades que foi ei, liberada professor, de leitura e interpretação. professor, Espera aí, professor, gente. Um de cada vez. deixa eu falar uma coisa. Rapaz, a gente tá tentando entrar aí nesse link aí e não abre. Um monte de gente lá no grupo tá falando, eu era um. E ninguém aceita aí para poder participar da aula, cara. Pelo Mas eu computador. abri para todos. Sim, Tá mas, aberto. ó, desde as 7 horas que eu tô tentando, já são 7h45.
E eu tô falando no grupo, tem um monte de gente lá que não entrou. Verdade, verdade. Será que o Aí, problema não é... não é- porra, aí fica difícil, professor. Aí a gente não Peraí. aprende porra nenhuma, cara. Tá difícil, ó. Peraí. Só um instantinho. Será que o problema não é a internet aí, não, pessoal? Não Porque é isso aí internet não, acontece. professor. Por quê? Porque eu Já- liberei aqui para todo mundo entrar sem pedir autorização. Aqui, Pois ó, é, quer olha ver? só. São vários alunos, ele não tá num local só, entendeu? Nós estamos em Porto Velho, Rondônia, tá? E alguns estão em outro município e estão entrando. E a internet, ela entra só num canto só, vem de Cuiabá, você entendeu? Então não pode ocorrer isso. Poxa, a gente fica sem ver matéria, perde assunto. Aí tem um trabalho para fazer lá, que eu fui fazer, disse que já venceu a data de fazer o trabalho. Se a gente não está nem tendo aula, ninguém avisa nada no grupo. Aí, que é de Goiás, que tem aí o coordenador. É complicado, ó, professor. Tá difícil. Porque assim, a gente não é menino, não. A gente já é adulto, entendeu? A gente não fica só no zap, não. De vez o pessoal passar e-mail para nós informando, ó, vai ter aula, foi postergado a aula, vai ter, não vai ter. Aí fica aquela confusão toda. Ninguém entende nada. Aí uma coordenação é daqui, outra é daí, eles não se falam direito, aí fica essa bagunça toda. Você entendeu? Então, é meio complicado. Vocês estão vendo minha tela aí? Só um instantinho. Deixa eu matar aqui. Vocês estão vendo minha tela aqui? Aqui, vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Tá, Tô professor. vendo aí. Esse todos aqui é que eu liberei para todos. Então todos podem entrar. Eu nem precisa pedir permissão para mim, ó. Todos. Sim, mas a gente só entrou porque o rapaz mandou um link aí e no celular. No computador lá. Professor, mas tem uma coisa aqui que eu acho que o problema, sabe em que é que tá? É que... Plataforma. Não, eu acho que eu já sei onde é o erro que tá aí. Quando você coloca o nome de usuário, quando você entra lá e já tem um nome de usuário qualquer, ele não libera. Porque depois eu verifiquei, coloquei José Lilton, que é o meu nome completo, liberou na hora. E aí tava só Lilton. E eu tava no trabalho, nesse horário, e também ele não entrou porque tava outro nome, você entendeu? Então, o pessoal não explica isso, não fala que pode ser, tem que ser só com nome. Então, Hein? tudo isso aí tem que colocar, porque acaba a gente perdendo o assunto. Você entendeu? Agora, eu não sei se a gente pega a falta, se não participar no link, mas se a gente pode ver pelo web aula que fica gravado. Eu não sei como que é, ninguém explicou isso também. Essa web aula, todas as web aulas, elas vão estar gravadas. E quando você acessa, você tem que acessar com o seu nome. Não pode acessar com outro. Porque o que acontece? Se você acessar com outro nome, pode ser que tenha uma outra pessoa que tem o mesmo nome que você em outra localidade. Mas sabe o que aconteceu, professor? Deixa Pois não. eu falar o meu ponto de vista. É porque, assim, Sim. ó, lá no grupo, o professor Fabrício comentou a gente que ia ter aula sobre qualidade, saúde e meio ambiente, entendeu? E a gente estava todo mundo tentando entrar por lá. E aí agora o senhor me falou que é o aulão que está tendo. Então a gente tem que entrar pelo link do aulão, entendeu? Tem que entrar pelo link do aulão, pessoal. Vocês Entendeu? lembram que... Aí lá pelo Peraí. qualidade, saúde e meio ambiente não está dando de entrar mesmo. Peraí. Vocês viram no último vídeo que eu postei que eu não dei conta de falar porque eu tava com a minha garganta ruim e a gente ia remarcar ou para quinta ou sexta-feira? Aham. Mas o senhor falou isso, só que lá, nessa outra matéria, está informando que é hoje, o senhor entendeu? Isso está bagunçado, é isso que a gente está falando. Aí a gente não sabe. Eu sei. O que acontece? O que eu falei? Ou era quinta ou era sexta. Ele não informou para vocês no grupo? O Fabrício não informou? Olha, eu não vi não, professor. Eu não vi. Porque assim, isso aí... Ele só falou que ia ter falar. aula, mas aí não disse que ia ser do aulão, entendeu? Aí a gente imaginou que fosse qualidade, saúde do meio ambiente. Aí a gente estava tentando entrar pelo qualidade, saúde do meio ambiente. Não, pessoal. isso aí. Lá em qualidade, saúde e meio ambiente, quando vocês verem a questão do calendário lá, o calendário já passou, ué. Não, 29/9 é hoje, professor. Só que é o seguinte, pessoal, eu vou dar esse aulão primeiro para depois aí dar QSMS. Pois é, mas eu entendo, eu estou entendendo o senhor, professor. Entendeu? Mas o que está acontecendo
É que eles não explicam isso, professor, pra gente. A gente fica voado. Aí fica doido aí atrás de link, querendo assistir aula e não assiste por causa disso. Por quê? Eles não entram em consenso, né? Nem daqui, nem de lá, nem daí, nem o senhor, o coordenador. Aí fica difícil. A gente quer Entendi. tirar É verdade mesmo. a Tá aula e não bagunçado consegue mesmo. ter aula. Eu ainda mandei o link lá no grupo, lá pro pessoal. Mais Então, alguém, pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Só É, uma eu até pergunta. concordo para ajudar um ao outro, entendeu? Mas quem tem obrigação de uma é o aluno, não. É a coordenação aí que é responsável por nós aí, no caso. Professor, uma pergunta. Sim. Essas aulas que o senhor está dando, que o senhor deu até agora, se a Sim. pessoa não participar, ele pega falta Não. ou não? Ah, tá. Eu não faço chamada, tá? Em nenhuma das minhas aulas eu faço chamada. As aulas ficam sempre gravadas, tá? Mesmo se você perdeu, as aulas ficam gravadas e eu não faço chamada das webs, tá ok? Entendi. Só para você ter uma ideia, professor, só para desencargo de informação, essa matéria aí, que era hoje, lá tem 2 trabalhos que passou, 1 e o 2, o cara explicou pelo vídeo, e já passou os dias que era para ser entregue, já tem 3 dias. Ó, o senhor ver como tá bagunçado. Não, quando vocês me falam isso, eu posso reabrir e deixar até domingo. Até domingo vocês conseguem me entregar? Isso que eu não fiz ainda não. Então, beleza. Então, pessoal, eu já vou até anotar aqui e vou deixar lá reaberto de novo. E eu vou deixar, ou melhor, eu vou deixar até segunda-feira, pode ser? Isso, até Até dia segunda, 2. que é aquela, que é essa outra matéria, né? Isso. Tá certo, então. Até No caso, Vou colocar aqui. é a respeito do meio ambiente aí, que é SMS, no caso? Sim. Tá Professor, certo. hein? Me tirou outra dúvida. Sim, pode falar. A respeito da atuação, porque eu participei de todas. E não tenho nota lá, como é que fica aqui lá? Não entendi. Volta de novo, seu microfone falhou. Ó, a respeito daquela leitura e interpretação de texto, da aula passada. Aí eu tava vendo lá onde fica a aba, onde fica as notas lá. Aí é questão do presencial, porque a gente não tem nota contando lá, tá zerado. Como é que fica aquela situação? Aí, no caso, o que acontece? Quando isso acontece, a unidade é quem manda para mim essas notas, e aí eu repasso novamente. Por exemplo, tem gente que está reclamando lá que está com 38. Se você está com 38, é porque você está com nota máxima, porque as duas atividades, quando você vai ver lá, elas valem o quê? 19 pontos, beleza? Então, o que acontece? Eu só estou esperando a unidade me enviar essas notas que eu jogo e você não vai ficar prejudicado, tá? Com relação a isso. Se você for nos momentos presenciais, logicamente. Sim. Se no caso, quando a gente for no momento presencial lá, que a gente participar da aula, o responsável para mandar para vocês, então é a coordenação lá? Isso, é o pessoal de lá que manda, ou então já o próprio professor de lá que já manda para mim. Ah, tá. Beleza, então. Beleza? Pessoal, podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Por mim, tudo bem. Apesar que eu beleza. entendi agora, né? Ficou entendido. Beleza. Agora, Pessoal, é o seguinte. Quando você for fazer a questão de QSMS lá, não se preocupe, tá? Os vídeos que eu peguei do tutor Pablo, ele explica tintim por tintim como que você vai ter que fazer as atividades, tá bom? Beleza? O que é o assunto de hoje se a gente fosse falar de QSMS? A gente já falou sobre meio ambiente e segurança, tá ok? Eu ia falar somente das ferramentas que vocês vão utilizar administrativas na gestão da qualidade, que é até essa parte aqui de QSMS que já vai pegar juntamente o aulão, beleza? Então, agora para a segunda parte, QSMS. O que acontece? Quando eu estabeleço a gestão da qualidade, eu tenho que ter em mente o seguinte, eu tenho um foco no cliente, certo? O meu foco é o cliente. Beleza. O que acontece? Pessoal, só desliguem o microfone para mim, fazendo favor, porque tá dando eco aqui, tá? Obrigado. Seguinte, o meu foco vem do sistema de gestão da qualidade, o meu foco é o cliente. O que aconteceu? Historicamente, o primeiro país que estava sendo industrializado naquela época, depois
Primeira Guerra foi os Estados Unidos da América. Eles tiveram dois precursores muito fortes, que foi Taylor e Ford. O que aconteceu? Esses dois aqui eram engenheiros e eles queriam modernizar o princípio de gestão, tá? Mas só que com um princípio muito diferente do que a gente costuma ver no futuro, que a gente vai ver no futuro. Que foi o quê? Eles priorizavam principalmente nas chamadas linhas de staff. Ou seja, cada operador, ele tinha que ter o quê? Ele tinha que ter a habilidade para um determinado fim. Por exemplo, se eu tenho uma esteira que vai montando um carro, um trabalhador apertava os parafusos, outro colocava o motor, outro colocava os pneus, as rodas e tudo mais, outro colocava o banco, e assim por diante. Ok? Então, o que aconteceu nessa parte? Era simplesmente não uma capacitação, uma qualificação, mas sim uma especialização da mão de obra. E foi nesse tempo que esses dois engenheiros fizeram o quê? Pagaram maiores salários por tempo produzido. Ou seja, despertar nas pessoas, no seu trabalhador, que quanto mais ele pagava, é porque mais o trabalhador estava o quê? Produzindo. Pois muito bem. Depois do colapso da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A indústria norte-americana presenciou que houve o quê? Anteriormente, em 29, a queda da Bolsa de Valores. A fim de evitar esse tipo de transtorno novamente, o governo norte-americano então investiu numa série de pensadores, em série de teorias administrativas, justamente para garantir a qualidade do sistema de produção. Foi nesse momento que surgiram teóricos como Deming e Jury, que eram teóricos justamente da qualidade. O que eles visavam? Eu tenho que ter um produto que vai atender o meu cliente, que eu tenha que produzir ele com o menor custo possível e que vai me retornar da melhor forma possível, ou seja, eu vou ter retorno. Esse sistema de gestão da qualidade não começou nos Estados Unidos, ele começou no Japão. Porque depois, na Segunda Guerra, ou seja, em 1945, o Japão estava um país arrasado pela guerra economicamente. E para reerguer a sua economia, eles investiram em quem? Em pensadores que iriam fazer com que houvesse um sistema de gestão da qualidade. Internamente, isso deu totalmente certo. Mas o que aconteceu? Os padrões de qualidade internacional foram sendo aperfeiçoados, ok? Foram sendo aperfeiçoados. Por isso mesmo que o que aconteceu? Esses pensadores modificaram a forma de produção dentro da indústria, ok? Muito bem. Vamos lá. E aí o que acontece? Foram criadas normas para conter esse padrão. Eu tenho a norma ISO 9002, a ISO 9001, a 9000 e a 10000. Só que tem um porém e entretanto. A pergunta diz o seguinte: qual é a norma que estabelece quais os documentos que devem compor o sistema de gestão da qualidade? ISO 9001 já é um padrão internacional, mas ela não requer documentos para compor o sistema de gestão da qualidade. Por quê? Porque, historicamente, a ISO 9000 é este padrão, tá? Ou seja, para que a minha empresa nacional possa competir com as empresas internacionais, eu tenho que ter o quê? Os padrões de qualidade. Exemplo, se você tem um frigorífico, eu tenho que ter câmaras frias a uma certa temperatura.
Os meus funcionários, eles têm que ter os equipamentos de proteção individual e coletivas conforme estabelece a norma, como, por exemplo, galochas ou botas de borracha, a fim de que evitem escorregões ou então choques elétricos. Eu tenho que ter, por exemplo, um sistema de exaustão que funcione perfeitamente, a fim de que se houver algum incêndio, não aconteça, tá ok? Eu possa ter o quê? A abertura e salvar vidas. Então, tudo isso demonstra o quê? O sistema de gestão da qualidade. Somente com os anos 2000, 2001, que surgiu a ISO 9001, tá ok? Que é um outro padrão de reconhecimento. Mas, se na prova do SAEP eu perguntar para você qual é essa norma que exige documentos, você vai marcar a letra C, ok? Beleza? Podemos ir mais adiante, pessoal? Sim ou não? Todos entenderam? Beleza? Pode Podemos ir prosseguir, mais professor. adiante? Por Beleza. mim, pode. Beleza. Então vamos lá. Uma das ferramentas que mais foram utilizadas durante esse período da gestão é o que nós chamamos de diagrama de Ishikawa. O que é o diagrama de Ishikawa? O diagrama de Ishikawa, ele é o que nós chamamos de diagrama também, diagrama de espinha de peixe. De peixe. Ou também um pontador de problemas. Como que ele é feito? Ele é feito assim. Eu tenho aqui a espinha, onde eu vou apresentar os problemas e no final vai me apontar aonde o que esse problema está convergindo. Por exemplo, numa indústria, eu posso falar que a mão de obra está ruim. Já é um problema. Eu posso falar aqui, por exemplo, em recursos, eu posso falar a falta de materiais. E tudo que eu estou falando aqui cai também a mesma coisa no quê? Nas atividades que vocês vão fazer e me entregar. Por exemplo, aqui, eu posso falar também que um dos problemas é maquinário obsoleto. Área obsoleto, por exemplo. E assim por diante, eu vou apontando os meus problemas, até que eu saiba aonde o problema está pintando, ok? Para onde ele está indo. O que acontece? O diagrama de Ishikawa, ele é composto por o que nós chamamos de 6 M's, ou seja, são 6 categorias ou aspectos que têm como prerrogativa apontar o quê? Apontar aonde está o problema. Então, vamos aqui às alternativas. Esses 6 M's, eu tenho entre eles material? Verdadeiro. Eu tenho um método? Verdadeiro. Eu tenho uma máquina? Verdadeiro. Por quê? Se eu tenho um método, eu tenho como produzir. E se eu tenho como produzir, eu tenho que ver aonde está tendo falhas nessa produção. Eu tenho mentoria? Falso. O diagrama de Ishikawa, ele não tem como prerrogativa dar mentoria com relação àquilo que está sendo apresentado como problema. Ele aponta o problema, ele não aponta a solução, ele aponta o problema, ok? Então, não é mentoria. Meio ambiente, ele também aponta para o meio ambiente? Sim. O meio ambiente pode ser justamente o ambiente do chão de fábrica, ok? Você pode relatar o seguinte: a iluminação aqui está ruim, por exemplo, no chão de fábrica. Falta de iluminação. Iluminação é um dos problemas que pode causar o quê? A queda na produção, ok? Então, o diagrama de Ishikawa, ele é representado como diagrama de espinha de peixe. Então, neste caso, a única resposta errada aqui, como ele pede, né, qual deles não faz parte do conjunto listado, é a mentoria. Beleza? Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem.
Eu vou mais adiante. Hein, professor? Pois não? Nos exercícios lá, vai ter Sim. vai ter essas perguntas assim, A, B, C e D. Eu vi lá e não vi isso aqui não, ou tem lá? Não, não. Isso aqui eu tô só pegando como Um um exemplo. parâmetro, um norte do que vocês vão ver no SAEP, tá ok? Ah, Isso tá ok aqui, então. isso aqui é SAEP, tá? Mas tudo que eu estou explicando aqui é o que vocês também vão encontrar quando vocês fizerem as atividades lá para mim também, tá ok? No Beleza? caso, esse diagrama que você montou espinho de peixe aqui, no caso, é só para apontar falhas. No caso, ele serve para apontar Isso, defeitos. isso, Tá justamente. ok. Por Tá exemplo, ok. vocês vão ter um exemplo lá que ele vai dar uma fábrica e aí você vai apontar os problemas para mim. Por exemplo, mão de obra escassa. Você pode olhar lá o exemplo e pode apontar mão de obra escassa. Você escreve aqui. Ah, por exemplo, a iluminação está ruim, falta de iluminação. Maquinário obsoleto, maquinário que precisa ser trocado. Então você vai apontar para mim. Por exemplo, falta de materiais ou de recursos. A mesa está falhando. A mesa está falhando. E, professor, quando a falha é humana, ela encaixa aqui também? Falha humana? Porque eu tava vendo lá com o técnico lá, o rapaz que trabalhava lá na fábrica, ele mete a mão na esteira lá e movimenta. É uma falha humana. Ela se encaixa nesse diagrama também ou não? Ou é só falha mecânica no caso? Você pode falar como falha mecânica e pode apontar que a mão de obra não estava qualificada. Ela pode apresentar isso aí também. Aí você coloca na parte de mão de obra, tá ok? Ah, tá ok A então. mesa não deu certo. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Tudo que vocês apontarem de erro lá e colocarem de maneira ordeira, tá? Eu vou aceitando. Então vamos lá. Pode ir para o próximo aqui, pessoal? Vou pegar o mouse mesmo. A mesa falhou. Tá? Pode ir adiante? Vocês me falem. Professor, só me tira uma dúvida de uma Sim. atividade. Sim, pois não. Se foi essa que o senhor prorrogou, aquela atividade de interpretação de leitura Leitura e e interpretação de interpretação. desenho. Isso, Sim, eu nomenclatura vou de símbolos. Isso. No caso lá, o que que eu quero? No primeiro exercício, eu quero que você defina para mim o que é cota, o que é nível, quais são. Perdão, minha garganta ainda não tá boa. Quais são os cômodos, por exemplo, a sala, qual é o escritório, qual é a recepção. É isso que eu quero que vocês façam para mim. Você, no primeiro exercício, você aponte aonde está o quê? Definido cada segmento. Sim, E professor, já, porque ah, essa área, as áreas dos cômodos, eu deixei elas todas feitas, né? sim, E, no caso, a gente tinha que fazer também a questão das instalações também, não, prediada? Não, aí né? na segunda que você vai apontar os erros. Por exemplo, na sala está faltando neutro, né? A ligação lá está faltando neutro. Por exemplo, a tomada do ar-condicionado está em cunho baixo, ela tem que estar em cunho alto, ela tem que estar numa altura maior. Por exemplo, essa tomada aqui, ela devia estar em cunho baixo, mas ela está em cunho alto. É isso Sim, que sim. você vai apontar para mim. Por exemplo, nessa janela aqui não pode ter tomada nesse caso, né? Porque, ou seja, está faltando o terra, por exemplo. É isso que você vai apontar para mim, os erros no desenho, tá bom? Então, pois é, professor, porque a minha dúvida é o seguinte, eu fiz ela por essa metade, né? Eu comecei. Só que Uhum. como era para ser entregue na sexta-feira passada, eu enviei ela por metade. Tipo, eu não fiz ela toda, por Não, conta do prazo. então é o seguinte, quem me enviou pelo menos para metade, pela metade, pode me reenviar de novo, tá? Eu vou abrir de novo, eu vou deixar até dia 2, tá? Até as 23h59, gravem isso. Até as 23h59 da segunda-feira, eu vou reabrir, vai ficar aberta a atividade.
Quem entregou metade pode refazer, porque aí eu recorrijo novamente. Tá ok? Beleza, E beleza. quem quiser, tem uma dica lá do tutor Pablo, que ele já fez essa UC com o pessoal. Ele explica como que é para ser feita essas atividades de leitura e de QSMS. Tá bom? Beleza, professor, valeu. Por nada. E professor, Pois deixa eu não. tirar uma dúvida aqui. Sim, Eu respondi um lá, dessa outra matéria, sim. que De vai ser, leitura? isso vai abrir até para segunda-feira. Eu vou refazer ele. Por quê? Pode refazer, né? Eu mandei Pode lá. refazer. Eu vou refazer por causa da data que estava só até já 2 dias atrás. Aí só vai deixar até segunda. Então o primeiro eu vou refazer. O segundo, aí eu vou fazer tudo junto. Eu vou ver os vídeos aí, tá bom? Tá ok. Não, pessoal, é geral. Quem quiser pode refazer. Por exemplo, teve gente que falou assim: ah, professor, eu fui com nota 6 no geral. Eu posso refazer? Pode. Você vai aumentar a sua nota. Você pode refazer de novo. Teve gente lá que fez só a metade. Pode me fazer. Mas teve gente que me enviou em branco. Então, essa é a chance que vocês têm para me enviar completamente. Beleza? Pode me enviar, tá bom? Professor, pode refazer de novo? Pode refazer e pode me reenviar que eu aceito. Tá ok? Pessoal, podemos ir mais adiante? Eu tenho que entregar a mesa daqui a 18 minutos. Vai seguir, viu? Tá? Então vamos lá. Seguinte. A segunda questão aqui. Para um sistema de gestão que seja o mais eficiente possível, são necessárias algumas ferramentas para realizar análise de fatos e dados que determinam qual a melhor trajetória e quais as decisões mais assertivas administrativamente. Qual dessas ferramentas administrativas tem como princípio de 80% de resultados, 20% de causas? Primeiro, quando você vê isso aqui, o que acontece? O diagrama de Ishikawa, ele aponta os problemas. Então, ele não tem nenhum tipo de resultado, ele só aponta os problemas. Então, essa aqui você já pode eliminar. É falso. A matriz Gucci. A matriz Gucci, ela aponta quais os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Então, isso aqui também está fora. Beleza. O histograma já é um gráfico em que eu analiso dados. Ele só me aponta o que está acontecendo na hora. Por exemplo, um histograma, deixa eu ver se eu acho aqui. Um histograma é mais ou menos um gráfico assim, ó. É esse tipo de gráfico, tá? Isso aqui que eu tenho é um histograma, onde eu posso elaborar aqui o quê? As categorias e o demonstra aqui a porcentagem de cada um, beleza? Isso aqui é um histograma. Então, o histograma, ele já está o quê? Falso, tá? Opa. Beleza. Agora, a matriz BCG. Essa matriz, ela é utilizada como 80% de resultados e 20% de causas? Não, ela aponta somente os problemas internos da empresa. Então, essa daqui também está falsa. O que acontece? O único que sobra é o diagrama de Pareto. Dentro de QSMS, o que é o diagrama de Pareto? Ele serve unicamente como uma ferramenta administrativa, onde eu tenho que pegar os 20% de causas, né, do que está fazendo com que haja perdão, de novo, onde que tenha 20% dessas causas e onde que eu chego aos meus 80%. Quando você falar e ver no SAEB qual a ferramenta administrativa que tem 80% de resultados e 20% de causas, ou 80-20, você não pode pestanejar. Você já sabe que é o diagrama de Pareto, ok? Quem foi Pareto? Foi um estudioso administrativo italiano, onde ele analisou, através do comportamento da indústria onde ele estava verificando, para melhorar a sua eficiência, ele elaborou esse tipo de diagrama. Professor, é muito utilizado nas indústrias hoje em dia? Eu diria que depende da indústria que você está trabalhando.
Se a sua indústria é uma indústria de alto risco, por exemplo, uma indústria que trabalha, por exemplo, com material explosivo, produção de material explosivo, é uma forte ferramenta onde eu determino quais são os meus 80% de resultados para que a minha produção seja melhor e quais são os 20% de dar errado, tá? Para que possa vir o quê? Vir a ruir e meu processo e a minha produção não ocorrer da maneira mais adequada possível, tá ok? Então, quando ouvir falar de diagrama de Pareto, é 80-20, tá ok? Pessoal, pode mais aqui embaixo? Pode ir aqui adiante? Sim ou não? Sim. Beleza. Isso aqui na área de segurança. Dentro da indústria, o que podem ser classificados como riscos químicos? Quando você vê vibração, isso aqui é físico, então já é falso. Então, aonde tiver vibração, seja sempre esperto. Falso. Ok? Beleza. Vamos lá. Fungos. Fungos já são riscos o quê? Biológicos. Então, aqui você pode tirar, é falso. E vamos lá. Protozoários. Também é risco biológico. Por quê? Risco biológico, ele engloba fungos, bactérias, vírus, tá ok? Então, tudo isso é um risco quê? É um risco biológico. Agora, risco químico é o quê? Gases, vapores, poeira, que pode ser tóxica, e também névoas, tá ok? Essa névoa não precisa ser a névoa natural. Essa névoa é a névoa que se produz principalmente em regiões que se tem o quê? Muita indústria e não se utiliza filtros para fazer o quê? A filtragem dessa fumaça. Por exemplo, Londres passa por esse tipo de problema, essa névoa. Ou então, em Pequim, na China. Então, são riscos o quê? Químicos, tá ok? Então, aqui é a letra C, tá bom? Pode ir mais adiante, pessoal? Eu ainda tenho mais 12 minutos. Pode ir, pessoal? Pode ir, pessoal? Pode, por mim pode. Beleza. Então, vamos lá. Voltando à eletricidade. A figura abaixo mostra um multímetro, uma ferramenta que é muito eficaz para o profissional que trabalha com eletricidade. Este equipamento é muito útil tanto para profissionais da eletrônica quanto para quem trabalha em instalações elétricas prediais. Devido sua grande funcionalidade para medir grandezas, se o operador quiser calcular a tensão, o multímetro deve atuar como o quê? Não se esqueça. Se é amperímetro, é corrente. Se é ohmímetro, é o quê? Resistência. Se é potenciômetro, é o quê? Resistência também, é variável. Isso aqui é um pega, tá? Potenciômetro é resistência variável. Se é watímetro, é potência. Então, para tensão, é apenas o quê? É o voltímetro. Beleza? Pode ir mais adiante, pessoal? Beleza. Essa aqui, por fim. Qual é a norma brasileira que estabelece as cores aos condutores terra e neutro, deixando o condutor fase de acordo com o instalador, tá? Ou seja, você quem escolhe a cor, onde possibilita a criação de um padrão na utilização das cores dos condutores, onde podem variar de acordo com alguns locais. Primeiro, não tem nada a ver a NBR 10.067. Ela não averigua esse tipo de coisa. 3444 também não. A 8210 também não. A única que sobra é a 5410. Ok? Essa norma, pessoal, ela tem como prerrogativa
não somente averiguar a instalação elétrica de condutores em baixas tensões, tá? Ela também determina quais são as cores dos fios que você vai utilizar durante uma instalação elétrica, ok? Então, a única que corresponde, a que faz mais sentido, é a 5410, tá ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui, sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Hein, professor? Pois não. Questão de dúvida aqui no conteúdo aqui não, mas eu não compreendi direito. Essa última UC aqui, ela tem até que dia para ser entregue? Essa do meio ambiente, que envolve o meio ambiente? Eu vou deixar as tarefas até dia 2, às 23h59. Tá bom? Tá. Tá ok, então. Todas as Ok? duas, tanto a outra passada quanto essa, né? Isso. Aí o que acontece, pessoal? Reiterando mais uma vez. Quem quiser, eu peguei um vídeo do tutor Pablo, que trabalha aqui comigo, onde que ele já explica como fazer as atividades e já está lá na plataforma para vocês. Tá ok? Tá ok. Beleza. Pessoal, eu vou encerrar, tá? Eu tenho que devolver a mesa. Essa aula tá gravada, né?